pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca, esta aqui é a Cornélia e hoje eu vou dar dicas para vocês de livros para serem lidos em apenas um dia. Livros e alguns contos no final, vou falar uns 5 contos avulsos aí que também são muito bons e devem ser lidos. E assim, a vida é corrida, especialmente quem não trabalha com livros, e eu me incluo nessa, né? Então eu já ouvi muita gente falando, eu não leio, eu adoro ler, mas eu não leio porque eu não tenho tempo, porque não dá tempo, porque não dá tempo. Então olha só, nos feriados, por exemplo, amanhã, depois de amanhã, que é segunda e terça de carnaval, você pode, talvez, tentar aí, quando você tiver um feriado ou uma folga do trabalho, pegar e ler um livro mais curtinho. Então, essa é uma dica pra você que vê os livros curtos na livraria, mas fica assim, será que é pra ler um dia mesmo ou é só a aparência de curtinho? Porque também tem aqueles livros que a gente vê, nossa, é curtinho, deve ser rápido de ler. Aí você vai lá e pega Mrs. Dalloway. Que, tipo, não é longo o livro, mas assim, não recomendo tentar ler Mrs. Dalloway em um dia. Eu nunca li, porque eu li a primeira página e fiquei com medo. Outra coisa que eu não indico é você tentar ler livros de contos, assim, um livro, uma coletânea de contos, todos os contos num dia só. Porque o conto, apesar dele ser mais curto, ele também traz muita informação. Então, se você vai ler vários contos assim no mesmo dia, seu cérebro não vai ter tempo de assimilar o que você leu, né? E já vai passar pro próximo. Pelo menos é a minha opinião, tá? Se você gosta, bom pra você. Enfim, então esse aqui é um vídeo parte 1 com livrinhos bons que, de verdade, mesmo para pessoas que leem devagar, eu leio muito devagar. Eu tenho vida corrida e mesmo assim, esses eu consegui ler em um dia só, ou no máximo 2. Então vamos começar com o livro que eu li no dia 1º de janeiro de 2021, que é esse clássico da literatura brasileira, né? O Alto da Compadecida. Muita gente conhece a história pelo filme ou já assistiu a peça de teatro. Eu nunca vi o filme, eu nunca fui no teatro, eu só conheço pelo livro mesmo. E sério, eu ri alto quando eu li esse livro, ele é muito engraçado, é muito engraçado. E eu não sou de rir nem de chorar com o livro. Mas assim, é muito, muito rapidinho de ler. Olha, é um teatro, pra quem não sabe. Ele normalmente é uma peça de teatro, porque ele é um teatro mesmo, ele foi escrito em forma de teatro. E ele é super curtinho, muito conhecida a história, vale muito a pena. É assim, nesse momento de tipo, Terceira Guerra Mundial aí batendo na porta, se você quer desligar o seu cérebro da Rússia, da Ucrânia um pouquinho, lê isso aqui que você vai rir e vai pensar que a vida é boa de novo. O autor é o Ariano Suassuna e essa aqui é a editora Agir, mas eu acho que esse livro não deve ser difícil de achar, não. Ele deve ser meio fácil de achar. Minha segunda indicação de livro curtíssimo pra ler é um livro que, na verdade, ele é infanto-juvenil, só que não se enganem, não é porque o livro é infanto-juvenil que ele não é profundo, que ele não toca o coração, que não fomenta discussão. Inclusive, esse aqui eu li para discutir com um grupo, que é O Cachorro Velho, né? Quer dizer, Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, que é uma autora cubana. Esse livro, além dele ser curto, ele tem a letra bem grande, a diagramação dele é muito boa, é da editora Palas, e ele vai falar sobre racismo. Então, diferentemente do anterior, ele não é um livro pra você ficar, nossa, engraçado, mas é um livro que faz pensar e, assim, dá de presente pra uma criança que gosta de ler, uma criança, assim, mais jovenzinha, 15 anos, é uma boa pedida porque faz refletir e não é uma leitura difícil, não é uma leitura que você fica penando pra conseguir ligar uma coisa na outra, não. É uma história muito fluida, muito boa. Esse livro vai contar a história do cachorro velho, que é o nome de um escravo que trabalha no engenho de açúcar, e ele tá cansado, ele é velho, e ele não vê mais propósito na vida até que um dia uma outra escrava, né, a Beira, ela vai propor pra ele que eles ajudem uma menina, também negra, também assim escrava, a menina Aísa, a fugir. E a partir disso a vida dele vai dar uma guinada, vai mudar um pouco assim, no final mesmo, porque ele já tá bem velho. E esse livro aqui traz reflexões muito boas sobre a escravidão, e a Teresa Cárdenas, a autora, ela é descendente de escravos de Cuba, então é muito fidedigno a situação real. O próximo livro que eu vou falar, eu adoro, eu já li umas 3, 4 vezes, que é O Capote do Gogol. O Gogol, ele foi um escritor russo
que acabou influenciando vários escritores russos que vieram depois dele. Vou deixar a data de nascimento e morte dele aqui, que eu não lembro de cor, mas O Capote é uma história que tem potencial para fazer você rir, porque é uma história que tem um pouco de realismo mágico, apesar desse termo realismo mágico a gente pensar muito na América Latina, né? Mas é basicamente a mesma ideia, então é uma realidade em que acontecem coisas absurdas na maior naturalidade. E vai contar a história desse cara, que eu não lembro o nome dele, porque eu sou péssima de memória, mas ele quer muito juntar dinheiro para comprar um capote novo. Capote é um casaco, tá? Um casaco bem grosso, assim, da Rússia. E ele junta dinheiro para comprar o capote dele, e aí finalmente ele consegue comprar esse capote, mas vão acontecer coisas aí que vão mudar a vida do personagem. E pra vocês terem uma noção, esse livro aqui tem duas histórias, ó, é o capote e o retrato, então considera que a história que eu tô falando é tipo metade disso, é literalmente até aqui só. Então é muito curtinho, vale muito a leitura, é uma história que é muito conhecida na Rússia. Se você quer entrar na literatura russa, talvez seja legal começar por esse, que foi não dos primeiros da literatura russa, mas foi muito importante. Foi um marco de verdade. O Gogol, o Capote, ambos, autor e obra, muito importantes para a literatura russa como um todo. E é bem tranquilo de ler. Eu li a primeira vez quando eu tinha 14 anos e eu consegui entender e refletir sobre a história. Claro que ano passado, quando eu reli com 26 anos, eu entendi muito mais e consegui pensar mais. Mas mesmo assim, muito bom, qualquer faixa etária. O penúltimo livro que eu vou falar é A Filosofia da Composição, do Edgar Allan Poe. Quem acompanha o meu Instagram ou aqui o canal há mais tempo sabe que eu gosto muito de Edgar Allan Poe. Ele é um dos meus autores favoritos. E o Edgar Allan Poe, ele pensava muito antes de escrever. Então, os poemas, ele pensava, ele ficava fazendo a métrica dos poemas, assim, friamente, calculadamente, para deixar tudo perfeito dentro da métrica, dentro do que ele queria que o poema fosse em quesito de forma, não apenas de conteúdo. E a filosofia da composição é é um texto escrito pelo próprio Poe, em que ele explica o que ele pensou, como ele concebeu o poema mais famoso dele, que é O Corvo. Então, basicamente, para você aproveitar esse livro aqui, você precisa ler O Corvo, não tem como, assim, acho que o livro não faz muito sentido se você não conhece O Corvo. Essa edição aqui, ela traz... Minha gata mexendo no tripé. Essa edição aqui traz O Corvo na tradução do Fernando Pessoa e na tradução do Machado de Assis, que são as duas traduções mais conhecidas da língua portuguesa, e traz o ensaio do Poe sobre a composição desse poema. Para quem quer conhecer um pouco melhor o Edgar Allan Poe como poeta, não como pessoa perturbada, enfim, é muito bom. Emma, para de mexer no tripé. Vem cá. Um gato preto, na hora do Poe. Coincidence? I think not. O último livro não tá aqui comigo porque eu emprestei pro meu irmão. Porque, assim, pra vocês terem uma noção, ele é muito tranquilo de ler e, assim, é tranquilíssimo de entender, tanto que eu emprestei pro meu irmão, que não é um leitor assíduo nem nada. Ele falou, me indica um livro pra eu ler. Eu pensei, pra você que tá começando, tá tentando ler mais agora, O Estrangeiro, de Albert Camus. Nessa edição aqui, que eu vou colocar a capa, ele tem 128 páginas apenas e, gente, é pequeno, mas é um soco na cara esse livro, porque o personagem principal, ele é diferente. Se eu fosse ter que descrever ele em duas palavras, o personagem principal desse livro seria tanto faz, porque pra ele tudo é tanto faz, e ele vai sofrer um preconceito da sociedade, de todo mundo em torno dele, por ele ter essa personalidade, essa conduta de tanto faz, tipo, foca-se, né? Então, é muito interessante a gente ver como a sociedade espera que as pessoas sejam de um jeito, e quando elas não são desse jeito específico que se espera, elas estão erradas. Elas são pessoas que não são pessoas, não são humanas e são erradas.
e aí vai acontecer certa coisa, que eu não vou falar o que é, porque é melhor ler sem saber o que vai acontecer. Pelo menos eu gosto de ler os livros sem saber muito da sinopse, por isso que eu evito ficar falando tanto. Mas acontece uma coisa e ele vai sofrer as consequências disso, e como ele tem essa posição, essa falta de se importar com as coisas, ele vai sofrer duplamente pelo que ele fez e pelo que ele é. E isso, gente, dá muito pano pra manga pra discussão, tanto que eu participei de 2 discussões desse livro e não foi suficiente pra falar tudo sobre ele. Agora, como eu comentei no começo, eu vou citar de nome alguns contos, que é pra aquelas pessoas que falam realmente, nossa, eu não tenho tempo, não dá, mas eu quero ler, tentar ler um pouquinho no feriado, enfim. Procure esses contos na internet, não sei se dá pra achar todos eles tranquilamente assim na internet, mas vale a pena procurar, tentar achar. Então, vou citar alguns contistas que eu gosto, e é isso aí. Vou indicar primeiro um conto que eu li muito recentemente, que é um conto da Virginia Woolf, que chama O Legado. Se você tem medo de ler Virginia Woolf, como eu tenho, tinha, não sei se eu perdi, leia esse, porque esse conto, ele não é da fase experimental da Virginia Woolf, ele é posterior, e ele é normal, assim, não tem aquele fluxo de consciência tão característico da autora que faz a gente ter um pouco de receio. Ele é um conto que segue começo, meio e fim, acontecimento, beleza, que chama O Legado. Gente, que conto! Sensacional! Eu amei, todo mundo que leu comigo gostou muito também. Eu achei um pouco previsível, mas mesmo assim ele é previsível por causa de tudo que veio depois dele, né? A gente tem que lembrar que a Virginia escreveu isso numa época que não existia a literatura contemporânea de hoje, que bebeu da fonte dela. Então, O Legado, de Virginia Woolf. Também A Dama do Cachorrinho, do Anton Chekhov, que é um autor russo, que tem várias coletâneas dele, inclusive eu acho que ainda tem uma no Kindle Unlimited. Esse conto, A Dama do Cachorrinho, ele é um pouquinho mais comprido, mas não chega a ser uma novela, é um conto. E é muito, 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 muito bom. Também é um conto tranquilo de entender, não tenham medo por ser literatura russa. São acontecimentos, tem diálogo, é muito, muito bom mesmo. Vou indicar também, da Lígia Fagundes Telles, o Venha Ver o Pôr do Sol, porque é o meu conto favorito da autora, eu sei, é mainstream, todo mundo conhece, todo mundo leu na escola, mas se você ainda é uma das pessoas que nunca leu, por favor, leia Venha Ver o Pôr do Sol, especialmente... Não, eu ia falar uma coisa, mas acho que é spoiler. Vai ler sem saber nada, tá bom? Se você gostar, ótimo, se você não gostar, desculpa. E é isso. E mais um que eu vou falar, que é O Enfermeiro, do Machado de Assis. É um conto não tão conhecido, talvez, mas ele é muito relacionável, assim, é muito fácil você não se enxergar no personagem, mas enxergar a situação do conto como uma situação até que comum dos dias mesmo atuais, apesar de ter sido escrito há muitos, muitos anos atrás, por ser do Machado de Assis. Então, esses 4 aí. Deixa eu ver se eu falo mais algum. Não, acho que eu não vou falar mais nenhum, não. Fica pro próximo vídeo, mas esses 4 contos, esses 5 livros que eu falei, são muito curtinhos, são bons, são impactantes. Todos esses foram impactantes na minha vida de algum jeito. Então, ficam as minhas dicas aqui. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que você tenha pegado aí pelo menos uma indicação. Deixa aqui nos comentários qual você ficou com mais vontade de ler, se você gostou desse estilo de vídeo, de livros curtinhos para ler em um dia, contos. E é isso, por favor, não esqueça de deixar o curtir e o se inscreva-se. Se inscreva-se é ótimo. E é isso, ativa as notificações. Um beijo, até domingo que vem e fiquem na paz.